É ele ver que ele tem que encontrar aquela ovelha, porque ela pode estar ferida, ela pode estar gemendo por aí, e ela está chamando pela voz do pastor. Isso é ser pastor. É sacrificar a sua vida, como nós vimos aí no testemunho do pastor e de muitos e muitos outros pastores que têm dado a sua vida em prol do Evangelho, que têm se sacrificado em prol da obra de Deus. Não há como nós fazermos a obra de Deus, como disse o pastor, sem luta. Temos luta sim, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, que é um versículo que o pastor cita muito, diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E para não perder tempo, irmãos, porque as horas já estão bastante avançadas, louvado seja o nome do Senhor, quero deixar apenas uma passagem bíblica para a meditação da igreja, para a nossa meditação aqui nessa noite, louvado seja Deus, que se encontra no capítulo 18 do livro de Êxodo, louvado seja o nome do Senhor, que diz o seguinte: esta é a responsabilidade que nós temos. O pastor, ele não tem condição de fazer a obra de Deus sozinho. A pessoa que ele escolher, que Deus tiver colocado no coração dele para que ele coloque aqui, essa pessoa não vai poder de maneira nenhuma fazer esta obra sozinho. Ele não vai ter condição de pastorear esse rebanho sozinho. Ele não vai ter condição de fazer com que esta obra cresça sozinho. Ele vai precisar tanto da ajuda dos obreiros, dos departamentos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, louvado seja o nome do Senhor, para poder esta obra crescer, para poder esta obra dar fruto como verdadeiramente Deus quer. Louvado seja Deus. Então, no capítulo 18 do livro de Êxodo, diz o seguinte: no dia seguinte, a partir do versículo 13, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para o consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare, louvado seja o nome do Senhor, os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que faz, sem dúvida desfalecerás. Se o pastor vier para cá e ele for fazer a obra de Deus sozinho, logo ele vai desfalecer, ele vai desanimar, porque ele vai se achar sozinho. Se a igreja estiver sozinha, sem pastor, ela vai desfalecer, porque é o pastor quem orienta, quem guia, é o pastor que tem o cajado, é o pastor que sai atrás da ovelha perdida, louvado seja o nome de Jesus. É o pastor que traz a ovelha que está ferida no seu ombro, é quem cuida dela, é quem procura colocar remédio para sarar as suas feridas. Então o pastor precisa da igreja e a igreja precisa do seu pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a maneira que a obra de Deus tem que caminhar. Nós sabemos que cada um de nós tem uma mentalidade diferente, cada um de nós tem um pensamento, mas a Bíblia Sagrada diz que nós temos que ter o mesmo pensamento quando se está tratando da obra de Deus, e o nosso pensamento tem que ser o bem-estar e o crescimento da obra do Senhor. Nós podemos ter a diferença na nossa mente quando nós estamos de pé, mas como nós nos curvamos, como aqui está os dedos das minhas mãos, nós ficamos na mesma estatura e na mesma posição diante de Deus. Então, para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que estar com a nossa mente direcionada para o crescimento e a expansão do reino de Deus. A nossa meta e o nosso objetivo tem que ser o quê? Ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. Tirarmos as pessoas da situação em que elas se encontram e trazermos para dentro do aprisco do Senhor. A responsabilidade de nós ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo
e de levarmos o seu nome ao conhecimento de todas as pessoas, ela não está única e exclusivamente nas mãos do pastor, porque a cada um de nós foi dado um talento, a cada um de nós foi dada uma maneira de nós discernirmos. Cada um de nós temos de Deus uma bênção, cada um de nós temos visto Deus operar em nossas vidas, e Deus não nos chamou em vão. Desde a última criança, da menor criança que tem aqui deste tempo, louvado seja Deus, até o presbítero da igreja, passando pelos zeladores, passando pelos porteiros, pelos departamentos, pelas irmãs que estão na frente dos departamentos, pelas crianças, a mocidade, todos nós temos um compromisso de vermos a obra de Deus crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a partir deste momento, pastor Erlano veio e já fez a parte dele. A Bíblia diz que um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Pastor Erlano veio e plantou, outros pastores vieram, plantaram, outros vieram e regaram. Louvado seja Deus. E o resultado é este aqui, é o crescimento que Deus tem dado. E chegou a hora de novo de Deus colocar uma nova administração aqui, para que plante de novo, para que mais na frente outro venha e regue, e Deus continue dando o crescimento da sua obra. Então é hora de nós nos despertarmos, esquecermos o que passou, lembrarmos das coisas boas, dos homens de Deus que passaram por aqui, e glorificarmos o nome do Senhor, pelo nome dessas pessoas, por essas pessoas que passaram aqui, instruíram os irmãos, fizeram a sua parte na obra de Deus, mas agora Deus resolveu mudar. Louvado seja o nome de Jesus, porque a obra de Deus é assim. Esta é a forma que Deus trabalha. Ele coloca um, aquele planta, e depois Deus tira para que outro venha e regue, mas Ele continua sempre dando o crescimento na sua lavoura. Louvado seja Deus. E Jesus, a sua palavra diz que a seara é grande. Nós temos que rogar ao Senhor da seara para que Ele mande mais obreiro para a sua seara. Louvado seja Deus. Mas nós também somos obreiros da casa de Deus e precisamos nos despertar para levarmos este evangelho adiante, para levarmos esta obra adiante. Aqui na Mucunã eu creio que tem muita gente aonde Deus tem propósito na vida dessas pessoas, porque se fosse ao contrário, Deus não tinha estabelecido a sua igreja aqui como seu representante. Louvado seja Deus. Deus não tinha colocado os irmãos aqui como representantes do seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Então que os irmãos abracem o pastor Isaías e os seus obreiros. Louvado seja o nome do Senhor, porque fazendo assim, os irmãos estarão abraçando o seu pastor presidente, e abraçando o seu pastor presidente, os irmãos estão abraçando a obra de Deus, e abraçando a obra de Deus, os irmãos estão abraçando ao Senhor Jesus Cristo, estão abraçando a Deus, estão abraçando o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que se nós trabalharmos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, louvado seja o nome do Senhor, nós iremos ver Deus continuar operando e realizando sinais, prodígios e maravilha, e talvez até de uma forma maior ainda. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Falar de um momento, a gente vai pregando. Você sabia que Deus às vezes coloca o pastor no lugar para fechar a frente? A Bíblia diz que Deus prova e castiga os que amam. Eu já passei em campo de Deus me mandar para testar crente, mas não passei em campo de só crescer, só curar,